Meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de aprofundamento no conhecimento dele, não é? Para que ele nos conceda a graça de cada vez mais aprendermos dele. A irmã Rosa nos conduz em oração. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estar presente na tua casa, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui presente. Os que queriam estar aqui, mas não poderiam, Senhor, abençoa. Amém. Que dê sabedoria para cada um deles, para que possa, em primeiro lugar, colocar a tua santa casa, a tua santa palavra, Senhor, que a gente precisa muito para edificar a nossa vida e para a gente poder prosseguir e ajudar o próximo, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada pela tua palavra, obrigada por estar aqui na presença do nosso pregador, o irmão Júnior. Que o Senhor dê muita sabedoria a ele, a sua família, muita paz. A nossa irmã Betânia, que é uma guerreira, cure ela da sua vontade, na medida do possível, mais rápido, que é o que a gente quer e deseja, e entrega tudo, né? O ensinamento agora da palavra, para que a gente possa tirar o melhor proveito e levar para aquele irmão que esteja precisando. Amém. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre santificação. E quando nós pensamos em santificação, vem logo à mente coisas relacionadas à vida espiritual. E é correto isso, só que o errado é a gente desvincular a vida espiritual da vida material, da vida física. É errada essa dicotomia que se faz, não é? De que, olha, o espírito é a única coisa que serve, a carne não serve, a carne não tem proveito algum quando ela não é santificada por Deus. Mas quando ela é santificada por Deus, é óbvio que ela traz benefícios espirituais. Por exemplo, você só está aqui hoje cultuando a Deus por causa de quê? O que foi que Deus usou? A gente comentou sobre isso, né? Acho que semana passada. Foi que Deus usou, materialmente falando, para ser possível a sua chegada aqui. Nada? Vocês vieram flutuando? Ou foram transladados? Apareceram aqui? O que é que Deus usou? Observem, os pés de vocês, físicos, né? A mente, o raciocínio, Então, observe que tudo que Deus utilizou para que você fosse santificado hoje em espírito, foi trabalhado pelo físico, pelo material. O alimento, durante todos os dias, você comer de manhã, de tarde e de noite, tornou possível a sua estadia aqui. Porque se você não tivesse se alimentado essa semana, você estava em cama, não conseguia nem se levantar, não é isso? Então, observe que o material serve de bênção e é santificado, separado, justamente para esse proveito, para que a gente possa, através do material, servir ao Senhor. Então, o material é santificado por Deus para que a gente possa ter o nosso espírito e o nosso corpo servindo a Ele. Irmão, aí nós fizemos essa seguinte pergunta: qual benefício espiritual há na riqueza? Ou não tem nenhum benefício espiritual? Eu vou deixar essa pergunta para o irmão Osmar e posteriormente os irmãos comentam também. A gente pode olhar dois lados desse falar de riqueza, como sempre a gente chega a indagar e colocar. O benefício espiritual que possa trazer depende muito da condição espiritual de cada um em relação ao entendimento dessa riqueza estipulada. Quando falamos da riqueza financeira,
nós nos colocamos diante de várias situações, né? De crenças que nos limitam, de crenças que nos edificam, de crenças que nos instituem, e que a gente vê tudo isso no contexto da Bíblia. Em relação aos benefícios e à condição de santificação da nossa vida, os benefícios que a gente pode trazer só através da santificação, essa separação na nossa vida cotidiana, é que a gente pode se beneficiar com essa riqueza espiritual e também dos benefícios que a riqueza material possa nos trazer. Se não tivermos ligados em Deus, não haveremos de instituir para nós o entendimento e discernimento de saber que aquilo que temos é para servir. Como bem vimos na liturgia, entendemos que os nossos dons, os nossos bens, em primeiro lugar, têm que servir ao reino de Deus. Se não servir ao reino, essa riqueza, essa espiritualidade, ela se torna uma coisa muito factícia, muito quebradiça, e a gente não consegue os objetivos principais. O maior objetivo, o maior benefício espiritual dentro da riqueza é sabermos como lidarmos com ela, e principalmente na questão da espiritualidade, da nossa santificação, da nossa comunhão com os irmãos, com o próximo, e essa comunhão nos sirva de elo para a nossa santificação no dia a dia com Deus. Porque não adianta pensarmos só numa santificação ritualística, religiosidade, de uma coisa mística, uma coisa que está além da imaginação e trazendo mais de fantasia na nossa vida. Vivemos uma coisa prática, esse benefício espiritual na nossa riqueza, nos nossos bens materiais, ela está intimamente ligada à nossa vida diária com Deus, com Cristo, para que possamos, através desse pensamento, podermos contribuir com os nossos irmãos e com a nossa vida aos irmãos. E no contexto geral, a riqueza espiritual ela é uma das maiores riquezas, porque quando eu sou rico espiritualmente, também posso dividir, partilhar e ajudar aqueles com os meus bens, com o meu dinheiro, com os meus, aquilo que Deus confiou para que pudesse ajudar outras pessoas. Amém. É isso aí. Então, eu vou passar para os irmãos também, mas interessante é que o estudo da terça-feira, a gente está falando sobre comunhão, e entramos em uma parte da comunhão onde mostra que Cristo, ele foi a causa suficiente para se tornar possível a nossa comunhão verdadeira um com o outro e com o Pai. Então, Cristo é a nossa comunhão. E a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. E nós entendemos no estudo que essa riqueza que Ele fez com que nós fôssemos é uma riqueza espiritual. O interessante é que o estudo do domingo da escola bíblica, que é de santificação, entrou na riqueza também. Só que na riqueza material. E o que ela tem a ver com a espiritual. Os irmãos têm algo a dizer a respeito disso? Qual é o benefício espiritual que a riqueza material pode trazer? Eu creio, estou fazendo uma analogia entre os quatro primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu cheguei a um ponto interessante. Foi a descida de Jesus a Jerusalém, quando ele chega à cidade de Betânia, e faltando 6 dias para a Páscoa, que ele participou de uma ceia. Jesus, na cidade de Betânia, estava lá à mesa, aquilo com o qual ele ressuscitara dos mortos, está entendendo? E
deram uma ceia a ele. Então estava presente Maria, ele pegou um bálsamo muito caro e boa lembrança. os pés de Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos. Então Judas, um dos seus discípulos, o qual era aquele que era prisioneiro, ele sempre estava com a bolsa do dinheiro, ele cogitou em seu coração: vai ter um desperdício tão grande daquilo. E aquele bálsamo valia 300 denários, que deveria ser vendido e distribuído aos pobres. Mas não era verdade, porque a intenção dele era tirar o que se colocava ali na bolsa. Então ele roubava, ele era ladrão. Mas foi quando Jesus disse a eles que não se preocupasse, porque ela fez uma boa ação. Aquilo que ela fez, ungindo os pés dele com aquele bálsamo, seria para quando na sepultura dele ungisse o corpo dele. Isso. Aí ele disse: olha, isso vai servir de exemplo para todo tempo que o Evangelho for anunciado. Que lembre do feito que essa mulher fez. Isso. Quer dizer que ela não estava preocupada com aquele bem material, o valor daquele dinheiro. Mas Judas sim queria aquele dinheiro para ele, não era para ser distribuído. Muito bem, irmão. Esse exemplo aí é perfeito. Por quê? Porque mostra duas pessoas, né? Uma que tinha posse do valor ali, né? A fortuna, aquele perfume que encheu os olhos de Judas, e o próprio Judas, que queria aquele dinheiro. Ela ofereceu a Cristo aquele valor todo. Isso. O que ela estava guardando, que ela estava guardando aquela riqueza dela ali, foi despejada aos pés de Cristo, na cabeça de Cristo. Então observe que ela usou para Cristo aquela riqueza. Então, me diga, trouxe benefício espiritual para ela ou não? Trouxe. O próprio Cristo disse que aonde fosse pregado o Evangelho, seria anunciado o que ela fez. Inclusive 2000 anos após ou mais, estamos nós aqui falando, cumprindo a profecia de Cristo, de falar dela, desse grande feito dela. Então observe que é bom você ser rico, mas é bom você ser rico quando acontece como o irmão também falou, quando você não se torna escravo dessa riqueza, quando na verdade essa riqueza não se torna o teu dono, quando você não serve a ela. O que verdadeiramente se utiliza da riqueza para benefícios espirituais, ele entende que ele não é rico, ele está rico. É diferente de ser e estar. Ele entende que ele é cristão, mas ele está rico. Pode deixar de estar. Né? Por exemplo, o irmão é o quê? Eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou arquiteto. Não, você não é nada disso. Você está como isso, né? Sendo isso. Mas na verdade, se você pertence a Cristo, você é cristão e está nessa condição, que deixará de estar um dia, né? Quando for para Cristo. Mas a riqueza, ela não pode, você não pode pertencer à riqueza. Ela é que tem que te pertencer. Você tem que estar desprendido dela, usar ela com sabedoria para benefício do reino de Deus, como o irmão falou, né? Que a Confissão do Westminster, ela diz assim, no capítulo 8: esta santificação é no homem todo, não é só no espírito. Porém, imperfeita nesta vida, ainda persiste em todas as partes dele restos de corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, os desejos mundanos contra os desejos espirituais. E aí o texto que nos levou a esse diálogo é o de João a Gaio, quando ele diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, Gaio, eu vi que sua alma é próspera, é saudável, mas eu quero mais.
eu quero que você também financeiramente seja próspero e tenha muita saúde, porque ele fazia votos para que Gaio fosse assim, porque Gaio trabalhava em prol do reino. Os irmãos eram excluídos da igreja, os missionários. Gaio dizia: não, fica aqui na minha casa, e dava comida, dava guarida, dava assistência com os recursos dele. Aí João diz: não, esse homem rico de alma precisa também ser rico de finanças, não é? Porque quanto mais rico financeiramente ele for, mais o reino de Deus vai ser assistido, no sentido de pessoas serem atendidas. Então veja, Atos capítulo 4, do 34 ao 37, diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, entre os irmãos da igreja primitiva. Por que será? Porque não existia irmão pedindo esmola entre os cristãos da igreja primitiva. Vocês acham que é o quê? Havia mais partilha, divisão. Isso. Os irmãos que possuíam diziam: não, vamos dar também a esse. Isso. Não havia esmoléu na igreja primitiva, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Mas vamos lá, então quer dizer que eles não podiam ter posses? Podiam, e tinham. A questão era o seguinte: olha, nós queremos saber de vocês como é que está a situação dos irmãos da igreja. Tem alguns irmãos que estão morando na rua, estão abandonados, assim, vivendo de esmola. Não, de jeito nenhum isso pode continuar. Vendia uma propriedade que tinha e depositava aos pés do apóstolo. Se tivesse 5, vendia uma, ou vendia 2, ou vendia a metade, não sei, mas faziam algo para que todos tivessem uma assistência, de maneira que não se tornassem necessitados. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, isso era um hábito, um costume entre eles. Eu acredito que entre nós não seria diferente. Se algum aqui dos irmãos ficasse na rua pedindo esmola, eu tenho certeza que a igreja ia se unir e dar uma assistência a esses irmãos. Agora, não confundamos com assistência a preguiçosos, não é? Que o apóstolo Paulo diz: olha, se alguém não quiser trabalhar, então também não coma. Ele não é digno nem da comida, certo? E é interessante que aconteceu algo e os irmãos usaram isso como um trabalho de prevenção. Porque não basta, olha, isso que vocês fazem hoje. Por exemplo, irmão, tem alguém necessitado a ponto de precisar de um teto e precisar de alimento material aqui na igreja? O senhor sabe dizer se tem que dizer ou não? Na nossa igreja? Creio que não. E tem essas pessoas nessas condições. Todos trabalham, todos de alguma forma contribuem para a própria manutenção da própria vida de suas famílias. Não, eu não acredito que haja essa necessidade. Se fôssemos uma igreja maior, talvez tivesse e talvez nós possamos ter a informação, mas há pouco tempo, ou um determinado tempo, haveria essa informação chegar. Pronto. Nossa congregação ela está em um trabalho de reestruturação, tanto no âmbito material, né, de construção do prédio, como também no âmbito de comunhão, de estrutura, de responsabilidade dos irmãos com os estudos, com os cultos. Estamos trabalhando para despertar a consciência dos irmãos e trazer outros eleitos também. À medida que não há necessidade entre os irmãos, é certo trazer recursos do seu bolso para depositar na igreja
Ou isso só deve ser feito quando surgir um necessitado? Todo recurso financeiro, tão somente o Evangelho não só narra a questão do atendimento ao necessitado, mas também da manutenção do templo, como está escrito, creio que no Velho Testamento, falando a respeito da manutenção da casa do Senhor, dos utensílios, enfim, de todo o processo de conservação do próprio templo. Então, eu acho também que essa colocação das finanças na vida da igreja também é bíblico. Pronto, isso mesmo. E os irmãos o que acham? Vamos imaginar uma situação aqui. Construímos tudo, não temos mais com o que gastar, só manter, não é? Energia e tal, limpeza e tal, essas coisas. Só que tem um caixa que está no azul e tem um bom recurso. Já que tem um bom recurso, devemos parar de dar nossa contribuição financeira à igreja ou continuamos? E se continuamos, com qual propósito? Tem que continuar assim, porque se chegar uma necessidade dentro da igreja. Muito bem. Primeiro porque um dia da gente só tira e não volta, um dia acaba. Isso. E não vai ter que pagar água, não vai ter que pagar luz, não vai ter que pagar a moça que faz as limpezas. Então tem que continuar dando, porque se parar um dia o caixa zero. E outra coisa, isso que a senhora disse no início. Mas assim, na condição, eu coloquei na condição de terminando tudo. Terminou tudo e a gente está tranquilo. Devemos continuar dando, olha, o caixa está no azul, tem até um recurso bom. Devemos ou não? Aí a irmã colocou uma coisa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não é verdade? É a questão das outras igrejas, olha, irmãs, né? E também para ter a necessidade. Também. Precisar financeiramente, a igreja tem que ter uma estrutura para poder também dar dando esse apoio a ele. Isso. Ou seja, nossa responsabilidade não é só com esses membros aqui, é com outros irmãos de outras igrejas também que necessitarem, né? Como o Pesta colocou. E outra coisa, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Estava tudo andando muito bem. Por exemplo, em Agrestina, veio a pandemia, rapidamente assim, de uma hora para outra, fechou o comércio, fechou. E alguns irmãos começaram a passar uma dificuldade muito grande. Que foi que a igreja de Agrestina fez? Olha, com o recurso que se tem, vamos pagar o salário que esse irmão perdeu. E aí deu a um, deu a outro e tal, até que esse irmão se restabeleceu. Mas observe, se não tivesse caixa suficiente, esse irmão tinha sofrido muita necessidade, né? Então, esse trabalho precisa ser feito em forma de prevenção também. Os filhos da luz precisam ser prudentes, né? Muito mais que os filhos das trevas. Não são por causa do seu pecado, da sua covardia, da sua ignorância, mas Cristo chamou a atenção, dizendo: vocês não se envergonham de olhar para os filhos das trevas e perceberem que são mais prudentes que vocês, não é? Então a gente precisa despertar para isso. Veja o que aconteceu aqui, e a igreja imediatamente, antes do mal surgir, começaram a tomar providência. Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Os profetas foram lá para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. É mais ou menos se a gente vivesse naquela época, quando tinha os profetas, que a escritura ainda não era completa, acontecesse a pandemia, olha, vai vir grande fome para o mundo. Foi que eles fizeram o que José fez, quando disse: olha, vão vir 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Junte, certo? Mas não veio nenhuma profecia, mas pode acontecer.
Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha, os irmãos lá da Judéia têm recursos muito baixos, essa fome vai pegar eles de cheio, então não vamos deixar isso acontecer. Vamos aí, irmãos, a fome chegou, a gente está prevenido. Então a igreja precisa ter prudência, precisa ter sabedoria, só que a igreja também não pode ser mesquinha, porque quantas igrejas, irmãos, não são milionárias e tem membros passando fome, necessidade, e elas ainda tentam tirar o restinho que esses têm, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, para a gente não agir com o espírito de Judas, por exemplo. Não, isso deveria ser só para a gente usufruir. Vamos agir com o espírito de Maria lá, não é, que despejou e disse: não, é para o reino do meu mestre, é para o reino do meu Senhor. E tem outra coisa também, não é uma que nós não pensamos até então. Qual é o benefício espiritual que a irmã recebe em dar? Veja, a irmã, por exemplo, olha para a necessidade de um irmão ou dá à igreja, para a igreja socorrer esse irmão, né, que talvez ela nem tenha acesso, ou ela mesma vai diretamente e socorre o irmão. O irmão foi abençoado espiritualmente com aquele recurso ou não? Mas quem foi mais do que ele abençoado? Sim, os dois foram, mas quem foi mais? Acho que é a pessoa que doou. A pessoa que doou, aqui deu. É o que Paulo diz. Não, e Paulo diz isso. Observe o que ele diz em Atos. Senhora? Eu mesmo, quando eu ajudo o próximo, eu queria ter mais para poder ajudar. Você se sente muito bem, né? Sem contar o que acontece espiritualmente que a gente não enxerga, não é? Atos capítulo 20. É incrível. Atos 20, capítulo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Percebem a riqueza que é em você se desprender dos seus bens e o quão os seus bens podem servir de bênção para o que você doou, e especialmente para você que doou aquele recurso, não é? Para finalizar, eu quero ler o que o apóstolo Paulo disse. Paulo servia a todos, mas isso só foi possível porque ele recebia dinheiro. Aqueles irmãos que tinham condição, ou aquelas igrejas que tinham condição financeira, dava a Paulo, e Paulo, com esses recursos, socorriam outros irmãos. Ele diz na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8: despojei outras igrejas, peguei dinheiro de outras igrejas, deixei ela lá com um caixinha bem fraquinho, recebendo delas sustento, a fim de servir vocês. Então observe o dinheiro servindo para benefícios espirituais, não é, irmãos? Então vamos ter essa visão, não vamos ser escravos de bens nem de recursos financeiros. Esses recursos é que tem que ser nossos escravos a serviço do reino do nosso mestre, não é? Passar. Sempre tem alguma coisa para ajudar o próximo, por mais humilde que você seja. Sempre tem. Você tem alguma coisa. Com certeza você recebe. Você tem, às vezes vai fazer aquela outra pessoa tão feliz que você nem imagina. Com certeza. Sempre há algo de útil que o próprio Cristo te deu para você aliviar a dor, não é, o sofrimento de alguém. Então, de minha parte, eu encerrei e eu quero que o irmão dê as considerações finais. A gente não pode deixar de
escapar é uma pergunta bem interessante. De onde vem a crença da fé no cristianismo tão puramente para que possamos ser ricos? Apenas ser ricos. É quando mal intencionados, os lobos retiram o amor de Cristo do Evangelho e apenas pregam as filosofias e deixam apenas o entendimento de que seguir a igreja e seguir a Cristo vai torná-los simplesmente frutíferos, prósperos e saudáveis. E vão colher salvação nisso. E na verdade o Evangelho nos faz uma volta e nos faz retornar ao que Jesus mais nos ensinou, que é amar ao próximo. Se a gente ama, a gente se despoja de si e passa a amar o próximo com os nossos bens, com os nossos recursos, com a nossa própria vida, e assim sendo agraciado até mesmo com essa bênção que ele promete. É uma promessa dele de sermos bênção, porque damos e temos atribuídos essa bem-aventurança de receber de Cristo essa premissa do próprio Senhor Jesus, né? Dessa bem-aventurança do receber, daquele que dá. É muito importante saber disso e aprender e transmitir para as pessoas. E mais bem-aventurado é dar do que receber. Então muitas vezes você está recebendo, ainda recebi isso, olha, ganhei um presente, olha que bênção. Mas muito mais bem-aventurado é aquele que te deu, né? E quando você também dá, porque você recebe para dar também, não é? Então assim ele, o irmão que te deu, mostra desprendimento, e você segue o exemplo dele também socorrendo a outros, mostrando que também está desprendido do mundo, não é? Dos recursos do mundo. Vamos orar ao nosso Deus. A irmã Betânia nos conduz em oração. Te dou graças, meu Deus, graças porque estamos aqui. Amém, Senhor. Reunidos em teu nome, Senhor, aprendendo de tua palavra. Amém. Graças te dou, Senhor, pela vida de cada irmão aqui. Amém. Por eles poderem ter chegado aqui. Amém. Para te louvar, meu Deus. Graças te dou por tudo em minha vida, Senhor, meu Deus. Perdoa minhas fraquezas, meu Deus, me perdoe. Tenha misericórdia de mim. Perdoa todas as minhas fraquezas. A todos nós. Eu sei que o Senhor tem me acudido nas horas mais difíceis. Eu sou tão pequena em te agradecer. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Pronto, irmãos, cumprimentem-se e até terça-feira, se Deus quiser.